E aí, pessoal, bem-vindos à parte 2 da entrevista que eu concedi ao meu amigo José Júnior da Universidade do Gerente. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre técnicas de gestão e as melhores práticas de gestão para as empresas, além de traçar métodos de como superar adversidades em meio a qualquer crise. Vai deixando seu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida, pode mandar no comentário aqui embaixo, pode mandar pelas redes sociais que eu respondo todas. Tudo certo? Então, bora pro vídeo? Então, é muito importante quando a gente está com um determinado problema, quando a gente tem determinado desafio, a gente pesquisar, a gente discutir, a gente conversar com outras pessoas. E o nosso canal está aqui à disposição disso. Tanto o canal da Universidade do Gerente, quanto o canal do Paulo. Aqui embaixo estão os meus contatos, os contatos do Paulo também, as redes sociais. Então, assim, quem está nos assistindo tem acesso a gente, né? E para a gente também é um prazer ajudar, ainda mais num momento como esse, né? A gente poder contribuir com os negócios, com o sucesso das pessoas e das empresas. Trabalhamos para isso. Verdade. Esse é o nosso foco. Tudo que a gente buscou de conhecimento, muitos cursos, muitas técnicas que já ficaram obsoletas, outras novas substituíram, outras que permanecem, são atemporais, ficam para sempre, porque são dicas e técnicas que a gente consegue aplicar em qualquer empresa de qualquer tamanho. Eu sempre falo, tem uma ferramenta que eu amo de paixão, que é a análise SWOT, S-W-O-T de tatu, que significam as forças e as fraquezas, as ameaças e oportunidades. Força e fraqueza está em você, está dentro da sua empresa. Ameaça e oportunidade está lá fora. Você não controla isso, mas ela existe. Então, eu sou estudante, quero arrumar um emprego, SWOT. Eu sou uma empresa, quero crescer, SWOT. Eu quero abrir uma empresa, SWOT. Ela serve para tudo. Para quem não conhece, se você pegar uma folha e dobrar ela 2 vezes, abre ela, você tem 4 quadrantes. De um lado você vai colocar em cima e embaixo força e fraqueza e vai colocar força. O que de fato você é bom? Eu quero melhorar o meu negócio, eu quero aprender a vender agora, pós-crise. Qual é a força que você tem para retomada do negócio? Verdade. Se você tivesse hoje a chance de gastar R$1 milhão, você gastaria em quê? Percebe? É algo que as pessoas têm dificuldade de responder. Por quê? 1 milhão acaba muito rápido. E quando você percebe, você não cresceu, não melhorou de vida, sua empresa não evoluiu porque você gastou. Porque nós aprendemos a gastar. Não mudou o seu estado de vida, né? O seu estado Não mudou de o seu qualidade estado de de vida. vida. Simplesmente foi um consumo momentâneo que se acabou e se perdeu no tempo. Paulo, é muito interessante você falar da matriz SWOT, porque quem nos segue aqui há mais tempo já deve ter passado por N vídeos aqui do nosso canal, que a gente sempre fala sobre a matriz SWOT como uma grande ferramenta de gestão. E a visão que eu tenho sobre o gerente, sobre o empresário, é que a nossa visão, nós temos que ser muito parecidos com o mecânico. Você leva seu carro no mecânico, para cada problema que seu carro tem, ele tem uma ferramenta para trabalhar no seu carro. E nós, enquanto gestores, nós seremos melhores gestores de mais resultados, à medida que nós tivermos uma maior quantidade de ferramentas à nossa disposição. E a matriz SWOT é uma ferramenta que tem que estar na nossa caixa de ferramentas, assim, de qualquer gestor. Hoje mesmo eu estava preparando uma pessoa que está sendo promovida, que vai ocupar um cargo de gerência numa grande empresa, e a gente conversava muito sobre como é que vai ser o passo dele para assumir essa equipe, uma equipe de cerca de 80, 90 pessoas. E nós acabamos definindo, Paulo, que a matriz SWOT vai ser a ferramenta que ele vai usar com cada um dos grupos, que são 3 unidades, que ele vai assumir. Porque a matriz SWOT é uma forma dele levantar o ambiente interno e o ambiente externo de cada grupo, e na hora que ele levanta o ambiente interno do grupo, ou seja, as potencialidades e as fraquezas daquele grupo, né, ele consegue apontar para o grupo, para as próprias pessoas, um sentimento de empoderamento pelas forças e um sentimento de responsabilidade pelas fraquezas, porque está dentro da alçada delas de resolver.
Então, assim, eu vejo essa forma de trabalhar, Júnior, é a forma mais inteligente. Você traz a literatura, traz a doutrina, apresenta, pega um pedaço dela, uma fração, mostra como se faz, permite que o empresário erre, corrige. Aí agora eu trago outra ferramenta, PDCA. Para as empresas, no momento de pandemia, se você se concentra no trabalho e você sabe que você tem vários projetos a realizar, uma das dicas que eu dei foi fazer uma lista para o dia seguinte. Pega o PDCA e aplique a cada uma das etapas que você criou ali, cada um dos projetos, cada um dos itens da lista. PDCA, o que é? Você vai planejar, você vai agir, né? O P de planejar, o D do inglês de do, de fazer, o C de checar, você vai conferir se aquilo tudo que você planejou, idealizou, os lugares que você está buscando conhecimento, para onde você está mandando currículo, o profissional que você está buscando nesse momento de pandemia, está dentro do perfil. E então você vai fazer tudo de novo. Você vai agir em cima disso, você vai refazer. Você vai refazer o seu planejamento, vai checar o que deu certo. Fundamental para o empresário, o Júnior, é ele checar se deu certo. E o que deu certo? Se deu certo, a gente tem o hábito de olhar para os números. É um erro muito comum dos meus clientes também. Deu certo porque eu vendi mais do que eu paguei. Eu vendi mais caro, né, com um lucro bom, do que eu paguei. Só que, peraí, e se você tivesse uma margem diferente? E se você tivesse como enxergar, né, uma forma de enxergar isso tudo de outra maneira? Por exemplo, vendi muito bem. Se você olhar para trás, você pode falar assim, poxa, eu podia ter comprado melhor. Percebe? É uma forma do PDCA funcionar. Muito cliente vendeu maravilhosamente bem, e por que não vendeu melhor? Porque não olhou, às vezes, para o setor de compras. Gente, quando eu falo setor de compras, muito microempresário fala assim, Paulo, na minha empresa não tem setor de compras. Ok, eu falo setor para dizer que existe uma função que ela é atribuída, em geral, ao proprietário da empresa, quando ela é uma empresa pequenininha, mas ele tem que se dedicar a pesquisar fornecedores para fazer compras boas. Setor de compra, setor de pagamento, setor de pessoal, a gente estava se referindo ao processo, né? Às vezes eu tenho uma pessoa que vai desempenhar todos esses processos. Então, quando a gente fala o departamento, a gente está sempre se referindo ao processo. E são processos extremamente importantes, que aí volta com aquela primeiríssima fala sua sobre contratar, aproveitar este momento para contratar pessoas mais bem qualificadas. Seu papel como gestor, como gerente, como empresário, como líder, é se apropriar também desse conhecimento, dessas boas práticas para a melhoria do resultado da sua empresa. Esse é o grande lance, se apropriar desse conhecimento. Como que as pessoas se apropriam de conhecimento, Júnior? Através de processos. Você cria um processo, faz com que esse processo funcione, a gente ainda está falando do PDCA, você checa para ver se ele está perfeito para o tamanho da sua empresa. Se ela for maior, menorzinha, um funcionário e o dono com filho, filha, a esposa, o marido, alguma coisa assim, serve também. Você vai checar se esse processo foi criado de forma coerente com o seu público-alvo. Porque quando a gente fala de comportamento do consumidor, eu entendo que o empresário, que muitas vezes ele esbarra no seu próprio ego, não, do meu público eu entendo. Bom, tudo bem. Por que não vendeu mais, então? Na consultoria, uma das primeiras coisas que eu faço é isso. Está vendendo bem? E do meu público eu entendo. Então, por que você contratou uma consultoria? Muitas vezes esbarra no senso comum. Não sabe de onde tirou aquelas informações, porque não tem dados, não tem processo dentro da empresa. E aí contrata um funcionário novo, espera que ele faça mais, o funcionário espera que você entregue para ele um processo para ele executar, porque todo mundo precisa ser mandado, e você não entrega. Se você não entrega, ele não vai fazer. Aí você manda ele embora. Aí você tem custo. O treinamento custa caro.
o tempo que ele ficou na empresa, vai sair o outro até ele aprender, você perdeu mais um ano de vida da sua empresa, sem lucrar o que você poderia lucrar com qualidade. Se você conhece muito bem o seu público, você conhece a faixa etária, você conhece a forma de consumo, você vai se surpreender quando você começar a pedir feedback. Quando você começar a pedir opinião sincera do cliente de forma anônima, tem que ser anônimo, não pode ser pessoalmente. Por quê? Todo mundo vai dizer, essa empresa está ótima. Mas o cliente não voltou ali, tem muito tempo que ele não volta. Ou tem aquele que volta só porque ele consegue desconto. Ou só porque você é baratinho. Ou porque você faz mais do que deveria. Isso não é fidelizar cliente. Isso é gastar dinheiro em vão. Você é empresário, visa lucro. Isso é regra. Toda empresa visa lucro, até as filantrópicas. Senão não se paga salários. Senão não sobrevive. Senão não sobrevive. Quer ver um exemplo? Eu atendo um hotel em outra cidade, bem longe daqui, inclusive. 12 horas de viagem de Belo Horizonte. Esse hotel, ele conhecia o seu público-alvo perfeitamente bem. Ele descreveu para mim o público-alvo com perfeição. Começamos a pedir feedback. Descobrimos que o público-alvo era totalmente diferente, paralelo, até muito próximo do que ele idealizava. Mas o linguajar era outro. Mudou a idade, mudou a faixa econômica, mudou muita coisa. E eu quero fazer uma outra observação, Paulo. Eu acho muito interessante assim, aquele empresário, aquele gestor, que ele gosta de tomar decisão com base no feeling, no achismo, que ele não olha fatos, que ele não olha dados, que ele não tem controle de números. A gente chama isso aqui na Universidade do Gerente de um modelo de gestão artístico. E a gente faz muito paralelo entre o modelo de gestão artístico e o modelo de gestão técnico-científico. Outro dia me pediram para fazer um descritivo de quantas horas de consultoria eu já tinha feito. Foram mais de 30 mil horas de consultoria. Então, assim, tem muito segmento. E na minha empresa a gente atende todo tipo de segmento. Microempresa, a gente atende todos os tipos de microempresa, independente do segmento. E o que acontece? Por exemplo, atende padaria, atende farmácia e vários outros. A padaria, que eu estou trazendo de exemplo, essa sim, conhecia o público-alvo maravilhosamente bem. E elas trabalham na padaria muito cedo até muito tarde, que é o padrão. Elas sabem o nome de todos os clientes. Você conhece os clientes e sabe o nome deles. Beleza. Você conhece a sua empresa? Porque a sua dedicação está focada só no cliente. Você tem que dedicar à gestão. A dedicação à gestão da padaria, ela era deixada para daqui a pouco. Foco no cliente. O cliente não podia ficar na fila. Não existia fila nessa padaria. Gente, o que a empresa visa? Lucro. Deixa o cliente ficar na fila 1 minuto e meio, pelo menos. Ele vai olhar um produto e vai consumir aquele produto. Ele precisa ficar na fila. Só com isso, aumentamos o faturamento da padaria absurdamente. É o que eu falo de uma dica. É uma dica que pode mudar a sua vida. Só essa dica fez o faturamento da padaria explodir. Porque começou a vender muita coisinha que estava parada. E a gente descobriu uma nova gôndola que servia agora de produtos que poderiam ser comercializados rapidamente com valor agregado altíssimo. Faça uma lista. Aplique o PDCA em cada item da lista. A lista para o dia seguinte. Se você conseguir aplicar, criar a lista com 5 tarefas pelo menos para o dia seguinte, você vai ver o grau de dificuldade de criar um plano de ação para essa lista. Por quê? Você criou uma lista. Amanhã eu preciso estudar sobre comportamento do consumidor. Ótimo. Assistiu a trilogia de vídeos. Como que eu aplico? O meu segmento é venda de parafuso. Não, tudo bem. A gente não falou aqui de venda de parafuso, mas a gente sabe te ajudar. Aí o que você pode fazer? Manda uma mensagem, a gente te responde. Só que o mais importante é que plano de ação eu posso aplicar com essas dicas que eu assisti. Pois é, agora eu vou para o meu último tema, que é algo que eu gostaria muito de falar, até como professor de economia e de empreendedorismo, eu trago muito essa questão. Eu preciso fazer o pós.
Porque passando pela crise, não é torcer para não quebrar, para não falir, para não decretar falência. É agir com inteligência. Então, naquela listinha, o 6º item, e você pode fazer um traço e deixar ele livre, é importante que você coloque: como estarei no pós-crise? Vamos supor, é fundamental que você coloque por mês. Se a crise terminar em junho, mês 6, eu preciso fazer o quê? Vender quanto? Não, ela vai terminar em julho. Tudo bem, então eu preciso vender o quê? Quanto? Você precisa determinar quantidades, não só de dinheiro, de produto. Você conhece o produto que você vende. Tem prestador de serviço, vende curso, vende consultoria, vende palestra. Quantas eu preciso vender para fechar o meu ano? E aí perceba que eu não estou preocupado com um mês, eu estou preocupado com o ano. Então, eu preciso pagar as contas que vão continuar chegando, só que agora sem alguns benefícios. E aí o que acontece? Se você não se planejar para o pós-crise, você atravessa ela, chega lá e quebra. São 67 milhões de brasileiros à disposição. Só de desempregado são 12,8. E 39, quase 40, 39,9 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. O que esse número 39,9 significa para você, empresário? Significa que sua concorrência aumentou exponencial. Tem 40 milhões de brasileiros trabalhando na informalidade que vão tentar pegar do seu cliente o desejo de comprar alguma coisa. E eles vão chegar, já que é informal, com um valor muito menor do que o seu. Qual é a estratégia que você vai adotar para poder chegar lá e não esbarrar nessa concorrência desleal? Outros concorrentes vão aparecer formais também. E aí é a inteligência. Se você não estiver conseguindo, peça ajuda, peça algum profissional, busque consultoria que seja. Em muitas áreas e setores, o concorrente de amanhã é o seu funcionário de hoje ou até mesmo o funcionário do seu concorrente. Em setores que a barreira de entrada é baixa, é pequena, ou seja, que é fácil abrir o negócio, muitos dos seus futuros concorrentes são esses que hoje trabalham para você ou trabalham para o seu concorrente. Isso é um movimento normal também no mercado. Você tem que estar preparado para isso, obviamente. O que eu deixo para quem nos assiste é literalmente: toda crise passa. Se você vai passar pelas crises, quem decide isso é você. Ninguém pode decidir isso por você. Então, trabalhe com inteligência. Crie suas listas, trabalhe com as suas SWOTs, PDCAs e tantas outras ferramentas que eu queria ter trazido para a gente falar. Tem muita coisa, mas faça o que você consegue. Mas faça. Saia da crise de qualquer que seja. Fantástico, Paulo, muito obrigado. E assim, você falou, eu queria ter falado sobre mais ferramentas, né? A gente sempre fica com esse gostinho de querer falar mais. Mas eu já tinha notado aqui de te lançar esse desafio. A gente fazer uma nova série só para a gente discutir ferramentas de gestão, ferramentas administrativas. Para a gente passar por todas, ou pelo maior número possível de ferramentas, porque deve ser infinito praticamente, né? Sim. Mas a gente passar por um maior número de ferramentas para que quem esteja nos assistindo possa ter uma ideia mais geral das ferramentas. Aceita o desafio? Aceito demais, Júnior. Vai ser um prazer imenso, até porque já estamos trabalhando isso na marca Paulo Mariottini, que é a minha empresa de palestras. Sim, eu tenho. Então a gente tem lançado no nosso conteúdo várias ferramentas, uma por dia, e como aplicar. Fantástico. Pessoal, o conteúdo do Paulo está muito legal. Paulo, em nome da toda a equipe da Universidade do Gerente, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui nessa sequência de vídeo. Espero que a gente faça aí esse novo vídeo sobre ferramenta. Tenho certeza que vai ser um vídeo muito legal. E a quem está nos assistindo, espero de coração que você tenha aprendido mais. E caso tenha ficado alguma dúvida ou queira fazer alguma observação, escreve aqui embaixo que eu faço questão de responder todas as suas dúvidas. Paulo, muito obrigado. E quem está nos assistindo, meu muito obrigado. Obrigado a você, Júnior. Obrigado a toda a equipe da Universidade do Gerente. Foi um prazer.